Sabe-se que o movimento humano tem diversas configurações que abrangem aspectos muitas vezes complexos. Com isso, é preciso investigar os princípios básicos de organização em diferentes níveis de análise, desde o bioquímico, o neurofisiológico, o comportamental e até o sociológico, para se ter uma compreensão mais abrangente e profunda do movimento humano. Num primeiro momento, as investigações se voltam para a análise do movimento humano, que podem estar referidas à avaliação das contribuições anatômicas para o movimento, anatomia funcional com utilizações da cinesiologia, a descrição das características do movimento, cinemática, ou a determinação das causas do movimento, a cinética. A educação física, que sempre esteve ligada ao movimento humano, passou a ser uma profissão que poderia ser entendida como um sistema aberto, que depende de troca e geração de informação. Assim, o termo educação física passou a ser considerado inadequado por se utilizar de conhecimentos advindos de outras disciplinas e por não ser capaz de expressar toda a abrangência da área. Se caracterizaria em uma área de conhecimento de pesquisa eminentemente aplicada, de preocupação pedagógica e profissional, cujos conhecimentos serviriam como base para a elaboração e desenvolvimento de programas de educação física formal e não formal. Em seguida, mergulhou numa fase crítica em que a necessidade de mudança conceitual, estrutural e operacional foi defendida com base em argumentos relacionados à separação dos aspectos disciplinares e acadêmicos dos práticos, numa tentativa de obter respeitabilidade acadêmica. Naturalmente, houve a necessidade de uma área de conhecimento que se preocupasse em estudar o movimento humano em múltiplos níveis de análise, não somente devido ao fato de ter sido adotado por um crescente número de departamentos e universidades de prestígio, mas o termo cinesiologia também foi adotado pelo fato de melhor caracterizar uma disciplina que abrange várias formas de atividade física. A relação entre cinesiologia e educação física é clara e necessária, mas tem propósitos distintos. O termo cinesiologia tem a origem do grego, kinen, que é igual a movimento, logos, estudo, e significa literalmente estudo do movimento. A história da cinesiologia se confunde com os primeiros experimentos físicos na área da mecânica dos corpos. A compreensão do movimento humano sempre fascinou os homens, visto o mesmo estar diretamente relacionado com sua sobrevivência. Cientistas físicos como Newton, Torricelli, Copérnico e Galileu e tantos outros conseguiram, através do desenvolvimento de seus estudos, relacionar a mecânica dos corpos rígidos com a mecânica corporal. Por tudo isso, tem como objetivo compreender os fundamentos do movimento humano, a partir da criteriosa análise de suas estruturas anatômicas, especialmente ossos e músculos esqueléticos, de modo a manipulá-los para que a ação humana possa ser melhorada ou para evitar possíveis lesões. Estudá-la é relacionar a mesma de forma permanente com o estudo das multiplicidades dos movimentos executados pelo ser humano, compreendendo as forças internas e externas atuantes e seus limites. Ocupa-se da investigação do fenômeno movimento humano de uma forma abrangente e profunda, e surgiu a partir da combinação de teorias e princípios de várias disciplinas que estudam o ser humano. É uma das poucas áreas em que há uma perspectiva concreta de integrar conhecimentos e descobertas de várias disciplinas em torno de um mesmo objeto de estudo. É aprendida por meio de estudo sistemático e planejado que envolve muita leitura, escrita, memorização, pensamento e discussão. Considerada como uma disciplina multidisciplinar, pois envolve conhecimentos de anatomia e fisiologia, aplicando os mesmos aos movimentos humanos simples e complexos. A cinesiologia veria o movimento como um sistema organizado horizontalmente por meio da interação entre os elementos que o compõem,
e estruturado verticalmente em múltiplos níveis, assumindo características do que é comumente denominado de complexidade organizada. Sendo assim, possui uma estrutura transdisciplinar, sendo constituída de 3 sub-áreas de investigação: a biodinâmica do movimento humano, bioquímica, fisiologia do exercício, biomecânica e cineantropometria, o comportamento motor humano, controle motor, aprendizagem motora, desenvolvimento motor e psicologia do esporte, e estudos socioculturais, sociologia, história, antropologia, filosofia, ética e estética do movimento humano. Essas incorporariam as diferentes especialidades hoje existentes, para fomentar uma maior comunicação interna e estimular a realização de estudos integrativos e temáticos. As pesquisas desenvolvidas em cinesiologia seriam de natureza básica, ou seja, sem preocupação com a solução de problemas práticos. Esses conhecimentos produzidos poderiam ser usados em pesquisas aplicadas, não apenas pela educação física, como também por outras áreas aplicadas que necessitaria de conhecimentos acerca do movimento humano. Os estudos nas áreas de concentração voltaram-se ao desenvolvimento teórico sobre os mecanismos e processos atuantes no comportamento motor humano. Assim, cada nível apresenta um certo grau de autonomia para investigar problemas específicos, influencia e é influenciado pelos demais níveis no sentido de agir de forma coordenada. Para que a cinesiologia possa ser bem-sucedida, é fundamental a compreensão de que em cada nível de análise existem epistemologias e metodologias adequadas. De acordo com Tani, 1989, a preocupação básica dessas áreas seria a condução de estudos de características integrativas e de síntese para facilitar a integração entre teoria e prática. Embora a cinesiologia frequentemente se concentre nos aspectos corporais da atividade física, é importante lembrar que os seres humanos são criaturas holísticas, com cognições, emoções, corpos e espíritos interrelacionados. A história evolutiva do homem o moldou para a atividade física. Isso atesta que evoluímos com e para o movimento. Com a compreensão das causas e efeitos no movimento, podemos, através do uso deste conhecimento, estabelecer os limites aceitáveis de estresse que as estruturas locomotoras do corpo humano são capazes de suportar. Os benefícios da atividade física na promoção da saúde e da qualidade de vida são evidentes e amplamente conhecidos na comunidade científica, desde que a mesma considere as limitações e possibilidades de quem a pratica. A análise e avaliação do movimento humano é o aspecto fundamental da cinesiologia e, por isso, através da análise cinesiológica, busca-se observar o movimento executado e sugerir alterações no mesmo, a fim de aperfeiçoá-lo, buscando eficiência dentro das necessidades existentes, podendo ser empregada de 2 formas distintas, dedutiva ou indutiva. A análise cinesiológica dedutiva inicia com um movimento humano específico ou uma situação de desempenho, identifica suas características e, finalmente, avalia esse movimento em relação ao critério escolhido. Sob a característica estrutural e funcional, poderá permitir uma resposta à questão que remete ao fato de como é este ou aquele movimento realizado e quais seus efeitos sobre o organismo. A análise cinesiológica indutiva inicia com o desempenho desejado, como, por exemplo, uma boa postura ou um aumento de potência, e deve ser realizada na intenção de responder questões de como podem ser organizados e respondidos os objetivos específicos de cada etapa realizada. Tanto a análise cinesiológica dedutiva como a indutiva requerem um conhecimento apurado dos princípios e fatores cinesiológicos, a consideração de cada pessoa e as circunstâncias envolvidas no caso. A cinesiologia é diretamente relacionada com a cinemática, pois estuda os movimentos do corpo humano e também o corpo humano em movimento. Cinemática é o ramo da biomecânica que estuda a descrição do movimento dos corpos. Assim ocorrendo, pode-se mencionar que a cinemática lida com grandezas, como a distância e a velocidade em que o corpo se move. Pode-se ainda
identificar duas formas de abordagem da cinemática: a cinemática de translação, que aborda os movimentos tidos como lineares, e a cinemática angular, que aborda os movimentos angulares ou de rotação. Em suma, vimos que o movimento humano tem diversas configurações e que é necessária a utilização de diferentes níveis de análise, macroscópico ou microscópico, e que as análises estão voltadas à avaliação, descrição e determinação das causas do movimento. Por tudo isso, a denominação educação física foi considerada inadequada por se apoiar numa muleta falsa, acreditando que os conhecimentos que necessitava vinham de outras disciplinas, e a partir disso, o termo cinesiologia vem sendo utilizado por se caracterizar como uma disciplina abrangente e profunda no que diz respeito às diversas configurações do movimento humano. Logo, para analisar o movimento humano, além de se utilizar diferentes níveis, pode-se empregar duas formas de análise, dedutiva e indutiva, que mesmo com suas especificidades, requerem um conhecimento significativo dos princípios e fatores cinesiológicos, levando em conta as circunstâncias e a individualidade biológica.